Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o 3ds Max, um produto da Autodesk, bastante utilizado aí para a gente criar modelagem em 3D, fazer rig de animação, até mesmo a própria animação. Ele você acha disponível lá no site da Autodesk para download e ele tem a licença gratuita para estudante. Então verifica na sua escola, universidade, uma declaração de que você é estudante e tenta conseguir aí a licença dele gratuita, porque a licença paga é carinha, viu? Mas vamos lá. Quando ele está instalado no seu computador, você, ao pesquisar no menu iniciar, se você está usando Windows, por 3ds, vão aparecer algumas opções, a 3ds Max e a versão que você está utilizando, aqui no meu caso a 2022, e as opções de idioma, então aqui francês, português brasileiro, e tem outras, tá? Aí vai depender de como você fez a instalação. A gente vai utilizar a versão standard, a versão padrão, que vai ser a versão em inglês, que é a mais utilizada. Então é só você clicar em 3ds Max, e a versão dele. Se você usar a versão português brasileiro, os nomes das coisas nos menus vão mudar, então você pode ficar um pouco perdido. Então opte aqui por usar a mesma versão que eu estou usando, e aí você já vai se acostumando com alguns termos que a gente usa na modelagem, tá? Então, uma vez instalado, você vai abrir, guardar ele abrir, ele demora um pouco para abrir. Eu vou acelerar essa parte para aparecer para vocês o programa já aberto. E pode acontecer de alguns plugins também falharem na hora de carregar, e aí você tem que restaurar a versão que você instalou do Autodesk. Aí é só você ir dando OK, dá para você utilizar normalmente. Pronto, ele abriu. Agora eu só estou esperando ele carregar as minhas viewports, que são essas 4 janelas que aparecem aí. Depois que ele carrega, aí fica mais fácil de você mexer aí nas configurações dele. Bom, ele abriu essa janela aqui, eu vou pegar essa janela e vou fechar. Aqui é uma janela tutorial mostrando onde é que estão as ferramentas aí do 3ds Max. E aí quando você abre ele aparece aí com essas 4 janelas. São as perspectivas que a gente vai trabalhar. Para quem está acostumado a trabalhar com o Blender, geralmente ele aparece só com uma visualização. E aí com essa visualização, que é a visualização ortográfica, você consegue mexer o objeto para todos os lados e posicionar a câmera do jeito do seu agrado. Tem sim como você ativar o Quad View lá no Blender, tá? Mas aqui ela vai ser muito interessante, muito importante pra gente se acostumar com o alinhamento de objetos usando essa malha aqui. Então, a primeira que eu tenho aqui, por padrão, é a vista superior, a Top View. A segunda é a vista frontal, Front View. Terceira é a vista pela esquerda, a Left View. E a última é a perspectiva. A perspectiva é aquela que vocês estão acostumados a trabalhar no Blender, para quem mexe com Blender. Terceira não, a quarta, perdão. Eu vou colocar um objeto aqui para a gente ver aí um pouco da interface dele. E depois a gente vai trabalhar com um pouco de alinhamento de objetos. E aí a gente vai ver que é muito interessante a gente saber trabalhar com essas 4 views, com essas 4 viewports, principalmente quando a gente for fazer modelagem de personagem. Então, essa primeira parte é um tutorialzinho aí de como se virar, se guiar pelo 3ds Max. Então, eu vou colocar aqui nos meus objetos, fica do lado esquerdo, né? Eu tenho alguns objetos aqui. Eu vou inserir o teapot, que é o bule de chá. Então, eu vou inserir o teapot para a gente ver. Então, basta eu clicar nele
E eu vou colocar ele pela vista superior, a top view. Tá? Então, colocando ele aqui pela top view, é só eu clicar e puxar, ele vai inserir o Boolean Challenge. E aí eu estou vendo esse Boolean nas minhas 4 viewports. Se eu inserir esse Boolean Challenge pela vista frontal, que eu vou fazer aqui agora, ó, ele vai ficar diferente aqui na minha perspectiva. Se eu inserir ele aqui pela vista left, também vai ficar diferente. Então, aonde você insere o objeto, onde você coloca o objeto, vai dar diferença. Tá? Então você tem que calcular direitinho aonde que você pretende colocar esse objeto para não dar uma diferença gritante. Tá? Vou apagar esses objetos e eu vou colocar aqui, vou deixar só o boolean inicial que eu coloquei na vista top, na top view. Quando eu estou trabalhando com 3D Max, aqui no canto esquerdo, ele vai me mostrando os objetos que eu fui inserindo. Então, tipo, 1, 2, 3. Para eu apagar, eu posso simplesmente clicar com o botão direito nele e delete. Então, vou fazer isso sem o zoom para vocês verem. Então, botãozinho direito, delete, e ele sumiu. Ou eu posso simplesmente dar um clique em cima dele e delete também. Aí o delete do teclado. Eu tô aqui com esse boolean e eu quero mudar ele de lugar. Como que eu faço para selecionar o boolean e poder mudar ele de lugar? Eu vou utilizar a ferramenta mover. Eu posso usar também as teclas de atalho do teclado. Eu trabalho bastante com teclas de atalho. A ferramenta mover, ela fica aqui em cima, ó. A tecla de atalho dela é a letra W. Tem outra ferramenta que a gente vai usar também, que é a ferramenta selecionar e rotacionar, select and rotate, para a gente ver esse objeto, a rotação desse objeto. E uma outra que a gente também utiliza bastante é a parte de escalonamento, tá? Então, aumentar e diminuir o tamanho dele. Então, vamos verificar aqui esse objeto, que ele atalhos que a gente vai utilizar hoje. Então, aqui atalhos. Então, tanto para selecionar e mover, a gente vai utilizar a letra W do teclado. Mas você também pode clicar lá no símbolo. É interessante vocês decorarem essas teclas de atalho para vocês poderem utilizar em outros softwares também. Eles usam a mesma lógica. Outra tecla que a gente vai usar é a parte de girar. Para a gente girar, a gente vai usar a letra E. E rotacionar, a gente vai usar girar e rotacionar. Aí. E a última, escalonamento. O escalonamento é aumentar e diminuir o tamanho do objeto, a letra E que a gente vai usar. Esses são os atalhos, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, tá? Então, apertei a letra W e vamos ver o que acontece. Eu estou aqui na Top View, aqui em cima aparece o nome, símbolo de mais, o nome da view que eu tô, da viewport, Top. Aí aparece aqui Standard e Wireframe. Já eu explico um pouquinho sobre isso. Mas quando eu estou, então, na view selecionada, ele vai aparecer o eixo Y e o eixo X aqui para mim.
aparece também um quadrado no centro. E quando eu coloco o cursor do mouse em cima do eixo, o eixo fica destacado em amarelo. Então aqui eu estou com o cursor em cima do eixo Y. E aqui eu estou com o cursor em cima do eixo X. Se eu for nas outras viewports sem clicar, porque o meu objeto está selecionado aqui na view top, view superior. Então eu estou aqui na front. Aqui na front, que é a frontal, está aparecendo os dois eixos, quadrado aqui embaixo. Quando eu coloco o mouse em cima, não acontece nada. E ele tem o eixo X e o eixo Z ao invés do Y. Esse eixo ele vai mudar se eu clicar em cima do objeto. Então eu vou clicar aqui em cima. Aí ele mudou para Y e X. Então eu sei que agora eu estou nessa viewport. Se eu voltar lá para a vista top, para top view, os eixos mudaram também. Sei. Por que isso? Porque quando a gente trabalha com objetos tridimensionais, vou abrir aqui o Paint e vou fazer um desenho rapidinho nele. Então quando a gente trabalha com objetos tridimensionais, a gente tem 3 eixos. Então eu botei um eixo para cá, que ele vai indicar a altura do meu objeto. Eu tenho um outro eixo que vai indicar a largura do meu objeto. E um último eixo que vai indicar a profundidade desse objeto. Esses eixos a gente chama de X, Y, Z. Vou fazer aqui uma box. Célula quadrada. Então eu estou com essa box. Vou ligar ela aqui, para ela virar uma caixa mesmo. A box é a forma mais simples da gente enxergar que isso existe. Então, observem. Eu tenho uma parte aqui, nessa box que eu fiz, essa caixa. Se acostumem aí nas palavras em inglês que a gente vai usar bastante. Eu tenho a altura da minha caixa. Ela está aqui, ó. A altura da minha caixa. Eu também tenho a largura dessa caixa. Tá aqui. E eu tenho a profundidade da caixa. Aí a profundidade eu vou medir aqui na diagonal. Então, dessa vértice, desse ponto até aquele ponto lá do fundo, eu tenho a profundidade da minha caixa. Sabe? Essa profundidade ela vai se estender para todos os lados. Então vai depender do observador, né? De qual viewport que o observador está vendo. Você está vendo de frente, de lado. Então, esses são os eixos que a gente vai trabalhar. E aqui, nessas 4 viewports, se eu vier na perspectiva, eu consigo visualizar isso melhor. Então, vou dar um zoom aqui. Olha só. Eixo Y, o eixo Z e o eixo X. Bom, indicando aí a altura, a largura e a profundidade desse objeto. E um exercício interessante para você conseguir mover o objeto
é você mexer nesses eixos. Então aqui na vista top eu vou mexer no eixo. Vou puxar a ponta do eixo, a seta do eixo Z. Depois eu vou puxar do Y. E aí observem o que acontece nas 4 viewports. Então vou pegar aqui, puxar. E olha só, ele está se mexendo. Vou fechar. E aí, dependendo do eixo que você mexe, a viewport não mexe. Então eu vou mexer aqui no eixo X. Ele mexeu em 2 viewports. Ele mexeu na vista frontal e na perspectiva. Mas aqui embaixo, na esquerda, no left, ele não mexeu. Agora eu vou mexer no eixo Y. Ele vai mexer na perspectiva e vai mexer na left. Mas não vai mexer na vista frontal. Então, eu posso mexer nos eixos e em alguma das perspectivas não acontecer alteração. Uma coisa que eu vou fazer aqui também é mexer aqui, ó, na vista front. Eu vou puxar o eixo Y para cima. Observa que no top não acontece nada, porque eu estou vendo esse objeto de cima. Então, para mim, não está acontecendo nada. Agora, olhando ele de lado e olhando ele de frente, eu consigo ver que eu estou distanciando ele do ponto que ele estava, para cima. Uma outra forma de você mover objetos é aqui embaixo. Então, eu tenho essa linha do tempo aqui embaixo, parece uma régua, uma linha do tempo. E aqui eu tenho as posições dos eixos X, Y, Z. Eu vou mexer nesses números. Então, por exemplo, aqui está 0,005. Eu vou colocar 0 em todos. Ele vai ficar centralizado na minha malha. Ele está no eixo 0. Eu vou colocar 1 no Z ou no Y. Então ele mudou. Então eu posso usar valores aqui embaixo também para orientar esse objeto, aonde ele vai ficar. Uma forma rápida de você mover o objeto também é na viewport que ele está selecionada, e aí eu recomendo sempre usar as 3 viewports para mover o objeto, que seria a top, front e left, e evitar mover o objeto aqui na perspectiva. Aqui na perspectiva a gente trabalha mais a movimentação de câmera, que já eu vou falar como ela funciona. Mas então você quer mover o objeto, move ele por essas viewports onde ele está com essa malha, né, cheia de linhas. Mas às vezes você não quer mover o objeto só em uma direção, você quer mover em 2 direções ao mesmo tempo. Tem como fazer isso. Para você fazer isso, você vai posicionar na viewport que o seu mouse está selecionado. Você vai posicionar em cima dessas 2 linhas que se encontram, né? Tem uma caixinha aqui. E aí vai ficar tudo amarelo. Aí é só você puxar. Vou fazer isso sem o zoom agora para a gente observar como é que funciona isso sem o zoom. Viu só? Então eu estou movendo ele aqui pela vista superior, tanto pelo eixo Y quanto pelo eixo Z. X. Agora aqui, nessa viewport, olha o movimento que ele faz. Então eu estou movendo 2 eixos. Então ele está indo para cima, para baixo, para frente e para trás. Já aqui, ele está indo para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita.
Então, aí é uma forma da gente trabalhar o nosso objeto, movimentar o objeto. E aí, quando for mover a câmera, recomendo mover a câmera só na perspectiva e deixar aqui do jeito que está estático. Porque se você mover essa câmera, eu vou mover aqui, ó, você vai bagunçar o alinhamento dos polígonos. E o alinhamento dos polígonos é muito importante para quando a gente está trabalhando a modelagem, tá? Então, ter os polígonos bem alinhados. O que você vai fazer se acidentalmente você mover a câmera, que nem eu fiz aqui, ó. Então, eu estava vendo ele de cima, mas mover a câmera acidentalmente. Vai depender da viewport que você tá. Então, se você está na vista superior, a top, observa o que vai acontecer aqui quando eu mover a trama. Então, eu estou movimentando. O que era top aqui virou orthograph, porque eu desalinhei. Então, uma forma é você clicar aqui em cima e mudar para top. E aí observa que na Top View tem a tecla de atalho para ela, a letra T. Então, se você apertar só a letra T, ele volta ao normal, sem o zoom. Movimentei aqui sem querer. Apertei a letra T, ele voltou ao normal. Quais que tem atalho? O top e o front. E aqui, o left. E essa é a perspectiva. Na perspectiva, eu também consigo mudar ela para top, para front, para left, só apertando as letras, né? Então eu tenho que só selecionar o objeto na viewport que eu quero e ir apertando as letras. E posso voltar para a perspectiva. Então, quais são as teclas de atalho aí? Eu me disse Viewport. As teclas de atalho da Viewport são para top, letra T, para front, letra F, para left, letra L e para perspectiva, letra P. Também está na descrição esses atalhos. Essa é uma introdução, então já vou finalizar, que eu já estou com mais de 20 minutos de vídeo. E a gente vai ver só porque que tem essas linhas aí, e se dá para eu tirar as linhas, se dá para eu colocar o material, se dá para eu deixar só linha, só material. Aqui na perspectiva, por exemplo, eu quero deixar ele só linha, ou eu quero deixar ele material com linha. Tem como fazer isso, tá? O nome dessas linhas aqui são grades. Elas fazem parte da mesh. Quando a gente está falando de mesh, a gente está falando da malha do objeto. Então, é como se eu pegasse esse objeto e dividisse ele em vários pedacinhos. Esses pedacinhos são chamados de polígonos. E vocês vão ouvir bastante essa palavra, polígonos. Então, aqui na vista top, vocês estão vendo que eu estou dando zoom, dando e tirando zoom. Primeiro eu tive que selecionar o objeto aqui para ir dar e tirar o zoom. Como que você faz isso? Você faz isso com o scroll, a bolinha do mouse. Tá? Zoom. Quando você aproxima, a gente chama de zoom in. E quando você se afasta, zoom out. É o scroll do mouse, que a gente usa a bolinha, que a gente rola essa bolinha, né? Ela parece um pneuzinho.
para cima e para baixo. Então isso vai dar o zoom. Zoom in, zoom out. Então dei o zoom aqui, e aí eu quero ativar o material, eu quero visualizar o material dele. Assim. Para eu ativar o material, aqui em cima eu posso selecionar a opção, eu vou tirar o wireframe, vou colocar Default Shading. Olha só. Tem tecla de atalho para isso? Tem. Então, mostrar o material. Para mostrar o material, você vai em Default Shade. A tecla de atalho dele, aqui no... para tanto ativar quanto desativar, é a tecla F3, tá? A tecla F3 é uma tecla de função, então você não vai apertar a letra F e depois o número 3. Na parte de cima do seu teclado, a gente tem aí a... Deixa eu abrir ele aqui. A gente tem as teclas de função. Então vou pegar um teclado aqui. Teclado ABNT. E para ver se esse daqui dá para visualizar bem. Olha só, então aqui em cima eu tenho o ESC, que é F1, F2, F3, F4 e vai embora, são as teclas de função, vai até o F12. Então é aqui a tecla F3 que eu vou utilizar. Ele serve tanto para mostrar o material, quanto para mostrar a grade. Então ele vai mostrar o material e vai mostrar a malha. O nome dessa malha é wireframe. Wireframe. E se eu quiser visualizar o material com wireframe? Então, material mais wireframe, a tecla de atalho é a tecla F4. Então, vou aqui no 3ds Max, no objeto, F4, ele vai mostrar a malha. Então, vou fazer aqui 3, 4, coloquei a malha em todos. E para tirar, F4 novamente. Tirei a malha de todos. Para deixar só essa malha, só a visualização da malha, F3. Eu gosto de deixar ele no modo padrão. As malhas aqui em cima e a visualização aqui na perspectiva sem a malha. Mas aí é o jeito que você vai trabalhar, o jeito que fizer mais sentido para você na hora da modelagem, tá? E, por último, como mover a câmera, que nem eu fiz aqui na perspectiva. Lembrando, você só vai mover a câmera na perspectiva, tá? Se acontecer de você mover sem querer aqui, você já sabe que é só apertar as teclas referentes à perspectiva que você estava trabalhando. O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse bully, selecionar ele, e eu vou inserir alguns objetos que tem aqui no 3D Max. Eu vou inserir todos eles pela mesma view, pela top, tá? Então o objeto vai ser inserido como se ele estivesse sendo visto de cima. E aí a gente vai ver aqui na perspectiva os objetos aparecendo um a um, tá?
Quais objetos que eu vou inserir? Os padrões, os objetos, as formas primitivas. Tem outras formas aqui. Então, ó, aqui eu estou no Standard Primitives, na parte de criação. Tá? Se eu selecionar outros, ó, Extended, Compound, Particle, tem várias outras opções. Tá? Stairs, escadas. Eu vou continuar aqui no Standard Primitives e aí ele me traz alguns. Então ele traz a box, que é a caixa, cone, a esfera. Aí ele tem dois tipos de esfera. Ele tem a esfera e a geosfera. A diferença de um para o outro é que uma é construída com quadrados, polígonos quadrados ou retangulares, e o outro é construído com triângulos. Mais para frente a gente vai ver a importância aí da gente utilizar na topologia e na hora de criar polígonos com números específicos, tá? Então a gente vai evitar polígonos que tenham 5 lados, né? Que tenham 5 vértices. Mas isso daí quando a gente chegar na modelagem eu explico melhor. Tem o cilindro, tem o tubo, eu tenho o torus, ele é tipo uma rosquinha, pirâmide, o teapot que eu usei agora, né, o bule, o plano e texto. Eu vou inserir todos, exceto o texto. Então, como que eu faço? Basta eu clicar em cima, vou clicar em cima aqui da box. E aí eu vou clicar e puxar. Olha só, a box eu posso fazer ela retangular, né? Que nem eu fiz aqui, ó. Ela virou um paralelepípedo, né? Ela não tem todos os lados iguais. A parte da frente, né? As medidas são diferentes. Se você quiser que ele saia quadradinho, que ele saia com um tamanho igual em todos os lados, você vai usar e Ctrl, que nem eu fiz aqui. Então, pressionando o Ctrl e puxando, aí você vai fazer ele na forma de um quadrado. Então aqui está ele. Eu vou inserir todos. Aí, uma dica. Quando você está fazendo isso, você vai... então, aqui eu vou fazer usando o Ctrl. Eu usei o Ctrl e puxei. Observa que ali, na minha perspectiva, ele já criou o objeto. Só que ele criou o objeto só com 2 dimensões. E agora eu vou definir qual que é a altura dele. Então é só eu levar o mouse para cima, ó. Eu já soltei o botão. Estou levando o mouse para cima até a altura que eu acho interessante. Cheguei na altura que eu queria, aí eu dou um clique e aí ele vai travar. Então o seu objeto vai finalizar aí a partir da altura. Então de novo, ó. Primeiro eu defini aqui a base e agora soltei o botão do mouse. Agora eu vou definir a altura. É só eu levar o mouse para cima, cursor para cima. Quando eu achar que tá bom, eu dou um clique e aí ele vai travar a altura que você quis, tá? Apagar os 2 objetos que eu fiz. E aí, para você mexer a câmera, você pode mexer aqui na perspectiva, nessa caixinha. Essa caixinha aqui, conforme você clica nela, ó, ela tem várias regiões sensíveis, que você consegue ver o objeto de vários ângulos sensíveis também. Você deve ter reparado que eu não uso essa caixinha. Então, como que eu faço para mover a câmera? Para mover a câmera, se você não quiser usar essa caixinha da perspectiva, você pode pressionar o scroll, que é aquela bolinha do mouse, ele é um botão também. Então, se você segurar ele, ele aperta. Então, press scroll.
mais Alt. O Alt esquerdo do teclado. Então, ó, eu estou segurando o Alt e estou segurando o Scroll, a bolinha do teclado. Eu não estou rolando a bolinha do teclado, tá? Lembra que rolar a bolinha do teclado dá zoom e tira zoom. Eu estou apertando ela porque ela é um botão, tá? E aí, para você mover só a viewport, você só segura o Scroll, tá? Então, mover a viewport segure o Scroll. Então, na hora que você segura o Scroll, vai aparecer uma mãozinha aqui, ó. Então, eu tô apertando ele é um botão. E aí, enquanto eu seguro ele, eu consigo movimentar. Agora, eu vou inserir os objetos e aí a gente vai ver o alinhamento deles. Então, eu vou colocar aqui a box. Dá um zoomzão aqui, para ficar mais fácil de eu visualizar. Coloquei a box. E W para eu poder movimentar essa box aqui pela minha máquina. Tá? Então, ó, a box já está aqui centralizada e eu vou colocando os outros. Então, o cone ele também tem altura. Então, ó, primeira coisa é a base do cone e a segunda é a altura desse cone. Além da altura, ele tem também a abertura dele. Então, se você quer que ele fique mais pontiagudo ou não. Então, ó, de novo. Aqui é a parte da base. Aqui é a parte da altura. Travei a altura. Agora eu vou dar um clique para travar a altura. E aí, ó, conforme eu vou mexendo na diagonal aqui, ele vai abrindo e fechando. Então eu posso fazer um cone invertido também, se eu quiser. Eu vou fazer um cone tipo de festa de aniversário. Agora eu vou fazer o próximo objeto. Esfera. A esfera é mais simples. Ó, vou puxar aqui pelo Ctrl pressionado. E observa que eu estou fazendo os objetos todos mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Agora a geosfera. Olha a diferença de um para o outro. A geosfera é feita com cilindro. O cilindro também tem a base dele, a altura dele e agora vou fazer o tubo. O tubo é um pouco mais complexo, porque ele tem a base e ele tem, ó, observa aqui na perspectiva, a espessura dele. Então eu vou deixar ele com uma espessura mediana para dentro. Definiu a espessura, aí a altura. Ó como tá ficando aqui. Agora eu vou fazer o torus, que ele é tipo uma rosquinha. Então eu defini o tamanho dele. E agora eu vou definir a largura e a altura dele. Eu posso também aqui eu defini largura
Parece uma boia, né? Ou um donut. Pirâmide. Então, primeiro construir a base da pirâmide, agora a altura da pirâmide. Parecendo ela ali. O teapot. A plane, que é apenas um plano. Ela é bidimensional. Então observe que os objetos estão aqui, eu já coloquei os objetos quase alinhados. O que eu vou fazer com esses objetos? Eu vou selecionar todos. Para selecionar, eu vou apertar o W. E aí eu vou fazer uma caixa de seleção aqui do lado e puxar. Eu estou na lista top. Pronto, estão todos selecionados. Vou tirar o zoom aqui e aqui. E observa que eles não estão bem alinhados. O que eu vou fazer? Eu vou mexer primeiro no eixo X e vou colocar 0 em todos. Vamos ver o que acontece. Eles ficaram alinhadinhos agora, centralizados, um na frente do outro. Então, ó, eu vou pegar alguns aqui, vou jogar esse pra cá, esse eu vou jogar pra lá, esse pra lá, esse pra lá. Fiz uma bagunça. Olhando aqui na perspectiva, todos os objetos estão jogados, né, para tudo quanto é lado. Vou selecionar então todos aqui pela vista top. Fiz uma caixa de seleção. E aí lá embaixo, onde eu tinha falado para vocês, perto da timeline, tem o eixo X. Eu vou colocar 0 no valor dele. Então eles vão todos se alinhar para esse eixo. Eixo Y, se eu colocar 0 e apertar Enter, eles vão parar todos aqui um em cima do outro, tá? Vai entrar um no outro. Então, cuidado com esse eixo na hora que vocês forem mexer. E aqui no Z vai ser a altura. O meu, se a gente observar aqui, a altura deles está quase alinhada. Teve um ou outro ali que eu deixei a altura desalinhada, mas também teve um porquê. Então, ó, estou selecionando todos os objetos novamente. E no Z eu vou mudar aqui para 0, que é a altura inicial padrão. Vocês vão observar, então aqui ó, o Z. Vocês vão observar que alguns não vão ficar alinhados. Na verdade, eles estão alinhados, mas o que aconteceu? O centro dele, por exemplo, do Taurus, é pela linha central, do meio dele. Então eu vou ter que dar um zoom e colocar ele para cima. A mesma coisa com as geosferas e esfera. Vou selecionar, vou levar um pouco para cima. E aqui também. Agora é só observar que todos eles estão alinhados. Todos estão alinhados. Só o quadrado aqui que eu esqueci, esse cubo aqui eu esqueci de jogar ele pro centro. Vou selecionar ele, 0. Tá no centro, centralizadinho. E aí aqui eu consigo visualizar mexendo aí na câmera. Então, já estou finalizando. Vou selecionar aqui todos esses objetos e vou mexer com a rotação de alguns. Então, vou selecionar esses, apagar,
Muito bem. Vou apagar. Vou deixar só a pirâmide. A pirâmide ficou jogadinha lá, né? Trazer ela aqui pro centro. Primeira coisa que eu vou fazer com essa pirâmide é mexer na largura dela. Então eu vou apertar a letra R e aí eu posso puxar elas pelo eixo X, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Posso puxar ela pelo eixo Y, que nem eu fiz aqui. Posso puxar por essa faixa externa que tem aqui, ó. Ela vai puxar o eixo X e Y ao mesmo tempo. E eu posso puxar por esse triângulo aqui de dentro. Ele vai aumentar a figura inteira de forma proporcional. O que eu vou fazer aqui é tentar deixar ela um pouco mais quadradinha. Então eu vou puxar ela pelo eixo X. Vou puxar ela pelo eixo Y. Então deixei a base um pouco mais quadrada. E se eu quiser mexer na altura, aí eu vou ter que vir aqui na vista front. E aí eu vou puxar aqui o eixo Y para mexer na altura dela. Como ela ficou. Ficou assim a pirâmide. Vou desativar os materiais e aí a gente vai ver o material só na viewport. E se eu quiser rotacionar essa pirâmide, então deixar ela um pouco tombada, o que eu vou fazer aqui é apertar a letra E, e aí cada viewport tem uma forma de você mexer aí na inclinação. Eu vou mexer nesse círculo interno verde. Então eu vou selecionar, ele vai ficar amarelo. Então olha só, aqui eu estou rotacionando a minha pirâmide. Se eu mexer na vista front, eu vou rotacionar dessa maneira, ó. Então ela vai inclinar. Se eu mexer aqui na left também, só que por outro ângulo. Então olha como ela ficou aqui na perspectiva. Levemente inclinada, ó. Tem uma parte dela aqui que está subindo, que é a parte aqui da vista front. E aqui também. E aí a gente vê que os polígonos que antes estavam alinhados, agora desalinharam na nossa viewport, né? Na forma da gente ver ela na viewport. E aqui na perspectiva eu consigo rotacionar ela para a direção que eu quiser. Bom, essa foi a introdução à interface do 3ds Max. Para você salvar um projeto, você deve vir aqui em File, Save. Aqui você vai salvar como projeto do 3ds Max, tá? Então você só vai conseguir abrir ele no 3ds Max ou algum programa que reconheça objetos do 3ds Max. Se você quiser salvar ele como um objeto tridimensional já, aí você vai ter que vir aqui em Export. Em Export, você vai selecionar Export novamente. E lá ele vai perguntar, ele quer saber qual que é o formato que você quer exportar. Se é o FBX, se é 3ds, Alembic, Illustrator, tem vários, tá? O que a gente vai trabalhar mais é FBX e OBJ. Mais pra frente eu explico aí o porquê disso daí, beleza? Então agora eu não vou salvar esse objeto, mas você, se quiser salvar os objetos que você fez aí, é usando ali o Export, já para salvar ele como um objeto tridimensional. Aí é só você ter um visualizador de objetos tridimensionais, seja no seu computador, seja no seu celular, que você consegue visualizar esse objeto.
Depois a gente vai aprender a trocar cores de objeto e vai aprender a colocar materiais também nesses objetos. Por hoje é só, bons estudos aí. E qualquer dúvida, faz um comentário aí embaixo, que assim que possível eu respondo. Falou, até a próxima!